Fala pessoal, tô aqui um ano depois, mais uma vez no dia do meu aniversário, e eu resolvi fazer esse vídeo depois do meu testemunho aí, que chegou a muitos lugares para a honra e glória do Senhor, né? Primeiro porque eu percebi que depois que o testemunho rodou, eu pude notar que muitas pessoas chegaram até mim nas suas situações de desespero, aflição, angústia e muitas perguntas. Pode parecer, depois daquele vídeo, né, que viralizou há um ano atrás, que depois da minha conversão, depois que eu encontrei Jesus, tudo ficou uma maravilha. Só que não. Eu vim contar um pouquinho do testemunho após a conversão. E muitas coisas aconteceram dentro desse período aí. Eu tenho 18 anos de casada com o Gustavo. Os 2 primeiros foram muito difíceis, que foi aí a parte do testemunho que eu contei, onde houve a traição e onde também houve o perdão, houve a conversão do Gustavo. E eu quero falar um pouquinho depois da conversão, tudo que aconteceu com a gente, como que foi todo esse processo. Houve muito perdão, houveram muitos erros. E antes de eu iniciar, como tudo que eu faço, louvado seja o nome do Senhor, eu quero trazer uma palavra. E essa palavra está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Eu sempre deixo uma palavra porque essa palavra é a palavra que arde no meu coração diante de tudo que eu vivi. Então, quando eu leio esse texto, ele me motiva. Apesar de ser um versículo extremamente difícil, né? Eu amo esse versículo, porque ele é a realidade da vida cristã. Então, olha o que diz a palavra do Senhor, e é o único versículo que eu quero ler com você para iniciar aí a segunda parte do meu testemunho. Olha o que diz. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ai, Jesus! É o único versículo, mas que tem uma profundidade tão grande. E, bom, vamos lá. Depois de tudo que aconteceu no meu testemunho, de tudo que eu vivi com o Gustavo, até a conversão dele, a parte espiritual e tudo mais, a gente precisa lembrar de algumas coisas. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que esse vídeo também vai ajudar muita gente a vencer barreiras no seu casamento. E é incrível o poder que um testemunho, né, tem. O testemunho é a sua experiência com Deus, é a sua vida com Deus. É a Bíblia sendo vivida e se tornando real através da vida de alguém. Então, depois da minha conversão, a gente precisa entender que o aceitar Jesus é uma decisão que você toma de dizer: Senhor, o controle da minha vida agora é seu. E foi isso que eu fiz. E aí passou-se um tempo, foi isso que o Gustavo fez.
E aí a gente decidiu começar em Deus. Então era tudo muito novo, né? Eu orei, pedi tanto a Deus a conversão dele e ele finalmente se converteu. E agora, como vai ser? E aí a gente sempre serviu, né, na nossa outra religião e não seria diferente nessa religião. Então passamos a nos dedicar à igreja, ao serviço do Senhor, mergulhamos. Só que a gente precisa entender que uma vida inteira tendo uma base, depois da conversão essa base some. E aí Deus tem que começar a construir uma nova base para você poder pisar numa terra firme. Então tudo que eu vivi antes do meu testemunho, né, antes da minha conversão, foram 20 anos aprendendo tudo errado. Uma mentalidade feminista, onde eu achava que eu não deveria depender de homem, uma mentalidade soberba, uma mentalidade egocêntrica, uma mentalidade vaidosa, uma mentalidade egoísta, tanto da minha parte quanto dele, porque no mundo a gente vive um hedonismo, né, que é você se endeusar, né? E quando a gente fala de a gente ser o nosso Deus, e era isso que eu e o Gustavo vivíamos, ele viveu muito isso lá no Bonde do Tigrão, onde as pessoas ovacionavam ele, onde as pessoas exaltavam ele. Muitos anos vivendo nisso. Gustavo tinha 28 anos quando se converteu, 27. E eu, 28 anos, e eu tinha 21 quase. E aí a gente passou a viver uma nova história, né? Então, como que forma uma nova base se a gente não conhecia nada? Tudo que a gente conhecia estava errado. Então, você não tira o teu passado da tua vida do dia para a noite. É sobre isso que eu quero falar. Nem eu, nem o Gustavo. Gustavo, criado 26 anos dentro da comunidade da Cidade de Deus, com uma cultura, uma história, e eu, criada pelos meus pais, né, dentro de uma família conservadora, com uma vida mais estruturada um pouco do que o Gustavo, né? Porque eu sempre tive meu pai ali muito presente, a minha mãe muito presente, e o Gustavo não. Na verdade, assim, o Gustavo tinha o pai dele trabalhando o dia inteiro, foi criado muito pela mãe, numa família mais, como que eu posso dizer sem ser agressiva? Mais seca, né? Na verdade, a minha família é muito mais amorosa do que a família dele. Não que não exista amor lá, tem muito amor entre eles. Só que eles são uma forma mais fria de amar, né? Meu esposo, por exemplo, nunca tinha ouvido "eu te amo" do pai, apesar do pai, um homem maravilhoso, íntegro, meu sogro, já falecido, ter sido um homem de muito caráter, né, de honrar a família, trabalhando muito. Então, ele não falava "eu te amo" o tempo inteiro, como na minha família era, né? Já na família do Gustavo, o que era a linguagem de amor deles era o serviço. Lá, se você precisar de uma ajuda, eles vão te ajudar. Se você precisar de um suporte, eles vão te dar, mas não tem muito aquele amor falado, né? O amor, o carinho, não é uma cultura diferente. E já na minha família a gente tinha muito isso, essa união de estar todo mundo junto o tempo inteiro e tudo mais. Então, quando a gente casou, são duas pessoas distintas, né? E aí começou os problemas, os atritos, né? A minha concepção de criação, a concepção dele de como é um casamento.
E tentar fazer os dois darem certo foi muito difícil, né? Eu sempre estudei, o Gustavo já não valorizava o estudo, então eram duas mentes completamente opostas tentando fazer dar certo. E aí deu errado até que Jesus entrou. E quando Jesus entrou, a gente teve que reaprender e começar a mudar, né? Eu mudei, ele mudou, mas isso foi um processo doloroso. Porque as pessoas acham, gente, que um casamento é tipo um conto de fadas e não é. De ninguém. Desconstrói isso. Todo mundo tem problema. Eu chego a essa conclusão depois de ajudar várias pessoas, mas tem toda uma história sempre por trás. Uma história de perdão, onde eu errei, onde ele errou. Eu perdoei, ele perdoou, porque o perdão não é só quando a pessoa trai e tem uma relação extraconjugal. Dentro de um casamento, muitas coisas são faladas pesadamente, atitudes, né, são cometidas erradamente, e para que o casal continue junto é necessário o perdão. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala que ele se gloria, vou ler de novo, olha o que ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Porque todas as batalhas que eu enfrentei de relacionamento, né, com meu esposo, me aproximaram de Deus, sabe? Porque eu orava e falava: Deus, ou me muda ou muda ele. E durante esse processo, né, que é muita coisa aconteceu, gente, nada assim extremamente grave, como foi do primeiro testemunho, mas existem formas de você lidar que, às vezes, uma coisa que você fala para o seu cônjuge, por exemplo, haviam coisas que ele dizia para mim e que eu dizia para ele também, que machucam. Às vezes você acha que vai ser sempre um mar de rosas e não é, e você precisa desconstruir. Eu precisei aceitar muitas coisas que eu não concordava do Gustavo. Eu precisei relevar muitas coisas. O Gustavo precisou relevar muitas coisas. Então, depois que ele se converteu, ele ainda estava no Tigrão, ele resolveu sair do Tigrão. E aí ele saiu. E aí a gente passou por um vale muito grande. Sem nenhuma educação financeira, a gente sucumbiu a dívidas, perdemos o nosso carro na época. E aí depois que ele saiu do Tigrão, eu engravidei. E quando eu engravidei, a gente se olhou e falou: e agora? Eu tinha 21 anos quando eu fui mãe. E foi uma loucura. Eu ganhava nada, ele também, né? Porque ele vendeu a parte dele no grupo e ficou recebendo um tempo. E a gente ficou ali, totalmente dependente da mão de Deus. Os amigos foram embora. E a gente ficou na mão do Senhor. E
não tínhamos carro. E eu tive um parto prematuro. O Gustavo chegou a trabalhar na praia, né? Vendeu coisas na praia, bebida, essas coisas. E Deus nunca nos deixou. E aí, quando a gente se viu com um filho pequeno, a gente sem dinheiro, começou a bater um desespero, né? Nós tivemos muitas brigas. Nunca pensamos em voltar atrás, porque a gente literalmente tinha vivido um inferno. Mas bateu o desespero muitas vezes. Eu surtei, falei muitas coisas que eu não deveria ter falado. Mas eram as emoções daquele momento. Ele errou muito comigo, porque o que aconteceu? Com a cultura que o Gustavo veio, né? A mãe dá conta de tudo, enquanto o pai provinha. Então, quando o Nathan nasceu, Gustavo não soube lidar com a paternidade naquele momento. Vindo do mundo, sem uma cultura, né, de cuidado paterno. O pai dele trabalhava muito, então eu reclamava, porque assim, eu era muito sozinha. Eu trabalhava, cuidava da casa, cuidava do meu filho, e eu exigia dele muitas coisas. E eu me lembro que muitas vezes eu chorei sozinha. E aí houve um momento que eu falei, eu não quero mais estar casada. Eu pedi para ele sair de casa, uma briga muito ruim. A gente já estava na igreja. E, gente, assim, as crises dentro de um casamento muitas vezes são libertadoras. Porque às vezes você tá ali casado, principalmente os casais da igreja, você tá ali casado numa posição de conforto, você fala, minha mulher é de Deus, meu marido é de Deus, a gente nunca vai se separar. E a gente se acomoda numa situação. Então, depois da conversão, eu estava sucumbindo emocionalmente, porque era muito pra mim. Pensa o seguinte, eu fui criada para ser uma mulher independente, ser livre, viajar. Eu saía, trabalhava, pagava minhas contas e tal, comprava minhas coisas, e aí do nada você se vê com um filho, ganhando nada. Eu não conseguia estudar. Aí eu entrei na faculdade e eu tinha que lidar com o meu trabalho de o dia inteiro para sustentar o Nathan, a faculdade à noite. Muitas vezes eu só via meu filho 11 horas da noite. E isso doía muito em mim, sabe? Eu perdi boa parte da infância do meu filho fora, né? Os 3 primeiros anos, assim, até eu me formar, foram muito difíceis. E eu me emociono, sabe? Porque tudo isso construiu quem eu sou. Hoje eu falo disso, me emociono, porque
sem essas dores eu não seria quem eu sou. Eu não poderia ajudar tantas pessoas. E quando alguém me procura hoje e fala, ah, tá assim meu casamento, eu falo, calma, você pode sair disso. Porque eu consegui sair, sabe? E aí quando a gente começou a ter muitas brigas, porque o Gustavo meio que não realizou logo que o Nathan nasceu a paternidade, sabe? Ele foi criado por uma mãe que ficava o tempo inteiro em casa para cuidar dele e dos irmãos. E o pai dele trabalhava o dia inteiro e não fazia nenhum serviço doméstico. Foi essa a formação que ele teve. Embora a gente ache que não tem nada a ver, a gente pode decidir ser diferente, pode mesmo. Mas isso é muito enraizado sem a gente perceber. Então ele achava normal eu fazer tudo dentro de casa, ter que levar o Nathan para brincar, ter que levar o Nathan para sair. E além de tudo isso, né, ainda trabalhar, estudar. Isso me formou uma mulher tão forte. E eu louvo a Deus pela história que eu tenho, né? Eu louvo a Deus por tudo que eu passei, porque hoje eu tenho autoridade para ajudar outras pessoas, sabe? E saber sair de situações, evitar que outras mulheres errem o que eu errei, orientar alguns homens para que eles não errem. Isso o Gustavo faz também. Ele mesmo fala que, quando ele conta essa parte do testemunho dele, o quão imaturo ele foi naquele tempo e o quanto ele me negligenciou e negligenciou o Nathan. E aí eu falei pra ele, olha, não dá mais, eu não quero mais. Eu falei, segue a sua vida. E ele falou que não ia separar, eu falei, mas eu não quero mais. E eu fiquei separada dele 3 meses, vivendo só eu e o Nathan. E ali foi um despertamento, assim, pra ele, sabe? Porque ele viu que ele realmente precisava da família dele. E outro dia eu tava conversando até com uma ovelha minha, que ela falou assim, ai, pastora, às vezes eu acho que existem pessoas que precisam, de fato, viver algumas derrotas, algumas dores, algumas frustrações e etc. E eu falei, na verdade, não é que Deus quer que a gente passe por essas dores, é que a gente não segue a Escritura Sagrada. E aí a gente colhe as consequências daquilo que a gente planta. Então, às vezes, existem pessoas que têm que passar por uma dor muito grande para despertar para algo. Por quê? Porque ela precisa voltar para Deus, se voltar para Ele. Então, não é que a vontade de Deus é que a gente sofra. Ele, às vezes, permite que a gente sofra para a gente se voltar para Ele. Então, isso acontece porque a gente não obedece a palavra. Então, quando eu me separei do Gustavo, né, foi um despertamento para ele, porque ele viu que ele estava perdendo a família dele, né, por causa das atitudes dele naquele período, e ele resolveu lutar. Então, ele começou a fazer um caminho diferente, né, para que a gente pudesse voltar a se tornar um casal. E eu, muito desconfiada ainda, falava, não quero mais, não quero. Só que ele foi fazendo movimentos que me mostraram que realmente ele estava querendo mudar. E eu ainda estava com muitas dores ainda por tudo que eu passei. Ficar sozinho com um filho é dolorido demais. E aí eu comecei a ver que assim, ele passou a pegar o Nathan todo final de semana. E nisso que ele pegava o Nathan,
Natan depois, quando voltava, não queria ficar comigo, porque tinha se divertido muito com o pai, o que era muito bom. E aquilo mexeu muito comigo de ver o Natan, né, sofrendo por causa da separação dos pais, que foi uma decisão minha naquele tempo. E aí a gente acabou se dando mais uma oportunidade, ou seja, se perdoando mais uma vez, para poder a gente tentar nossa família de novo. Por isso, gente, é que eu luto tanto pelas famílias, porque eu sei o que Deus fez na minha. E ninguém nunca vai ser perfeito. Seu marido nunca vai ser perfeito. Eu nunca vou ser perfeita para ele. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente é chata, às vezes a gente reclama, às vezes, né? Às vezes eles não fazem o que a gente quer, às vezes. E aí a gente se perdoa mais uma vez e tentamos. E aí eu vi ele mudando. Não ficou perfeito, não está perfeito, eu também não sou perfeita. A gente sempre vai ter muitas batalhas para vencer. Então, o Natan foi crescendo, algumas coisas foram melhorando, outras rateavam. Sempre tem um problema para você resolver. O dia que o teu casamento não tiver problema, tem alguma coisa errada. Sempre vai ter algo que você vai exigir. A evolução das pessoas acontece assim. A gente precisa sempre evoluir. Então, aquilo que foi um problema para você lá atrás, por exemplo, antes o meu problema é que o meu marido era um marido promíscuo, ele deixou de ser promíscuo. O meu outro problema é que meu marido bebia, ele deixou de beber. E aí o outro problema foi que ele não entendia como ser um pai. E aí eu precisei mostrar para ele como era ser um pai. E aí ele também mexeu comigo do tipo, cara, você também é mãe, você é minha esposa, você não pode ser esse tipo de mulher que acha que tem que resolver tudo no peito, que acha que tem que fazer tudo, não é assim que funciona. E aí eu fui abrindo mão, né, de muitas coisas em mim para que a gente pudesse viver em Deus. E a gente foi fazendo tudo isso, né, e buscando entendimento na Escritura Sagrada. Então a gente foi crescendo, né, um passinho de cada vez, reestruturando tudo. Aí eu comecei a trabalhar no banco, aí eu comecei a ganhar um pouco mais, e a gente foi reconstruindo o nosso lar, porque depois que eu me separei dele, eu entreguei o apartamento, voltei para a casa dos meus pais, desfiz toda a casa, né, dei tudo que tinha na minha casa, porque eu não queria de fato voltar. Pensa, você desfazer de toda a sua casa e depois se dar mais uma chance, reconstruir de novo. E foi isso que a gente fez, né? A gente teve outras crises depois, mas eram crises menores, né? Sempre tentando um aperfeiçoar o outro. E o ponto que eu quero fazer com que vocês se atentem aqui é que a gente sempre precisa olhar, sabe, para dentro da gente, olhar para tudo que está acontecendo. E eu gostaria de deixar claro aqui que eu não estou falando que se você é uma mulher que está sofrendo agressão, que está sofrendo violência psicológica, sendo ameaçada, você tem que continuar lutando pelo seu casamento. Não é isso. Se você está sofrendo isso, corre para uma delegacia, sabe? Eu quero deixar isso muito claro aqui, porque muitos comentários chegaram no outro testemunho dizendo que mulheres fujam de homens assim, e fujam mesmo. E no outro testemunho eu nunca falei que você deveria ficar aturando traição. Presta bem atenção nesse ponto aqui, tá? Ninguém tem que ficar aturando traição, sabe? Isso é muito humilhante, isso é muito sofrido.
Isso destrói você. Eu não tô dizendo que você tem que ficar aceitando que o seu marido tenha outra mulher ou que a sua mulher tenha outro homem e você ficar agindo como se nada estivesse acontecendo dentro de casa. Não é sobre isso. O ponto é que, como eu falei aqui, eu soube, né, das traições dele quando ele já não me traía mais. Isso precisa ficar claro aqui. Eu nunca soube dele estar me traindo no momento em que eu descobri, né? Quando eu descobri, ele estava falando para mim, nunca mais eu vou fazer. Eu dei uma segunda chance, isso lá no primeiro testemunho. Mas a verdade é que quando um homem de fato quer uma mulher, quer reconquistar, ele luta por ela. Eu vejo vários homens no meu Instagram, no meu YouTube, que estão lutando para restaurar seus casamentos. Então, a gente precisa entender esses pontos, porque eu vejo muitas mulheres se sujeitando, né, a maridos extremamente abusivos, a pessoas agressivas, filhos destruídos, dilacerados, porque vê a mãe sendo xingada, sendo agredida. Preste atenção, isso causa um transtorno psicológico no seu filho tão grande quanto ver, né, não ter um pai. Eu diria que não ter um pai, eu acho que é menos pior do que você ter um pai abusador, uma mãe abusiva. E então, mulheres, assim, cada um sabe o que suporta, sabe? Eu já vi testemunho de mulheres que suportaram isso e tiveram seus casamentos restaurados. Mas eu não posso levantar essa bandeira de que você tem que ficar sendo agredida e que Deus vai fazer. Deus pode sim transformar o seu cônjuge. Deus pode sim mudar a história da sua vida. Deus pode de verdade mudar toda a história do seu marido, a sua história. Mas muitas vezes é necessário que você se resguarde, que você espere confiando no Senhor que Ele vai ser transformado, porque essa é uma decisão só do outro. O meu marido, né, decidiu ir para Jesus, decidiu ser transformado. Meu marido decidiu lutar quando eu mandei ele embora, decidiu mudar, eu vi a mudança e por isso continuei. Agora, existem homens que são mau caráter, mulheres que são mau caráter, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas eu quis deixar esse adendo claro aqui para que vocês pudessem entender, sabe? Então, no meu casamento a gente passou por muitas crises e essas crises forjaram quem nós somos, né? Então, é importante a gente entender que depois da conversão não é um mar de rosas. Depois da conversão existem muitas lutas que você vai viver sim, que você vai precisar enfrentar sim, e que você precisa de estratégia para conseguir, né? Eu gostaria também de falar aqui que quando você está casado, né, não é que eu falo muito sobre a questão da submissão, de você se calar, de saber falar na hora certa, ter estratégia. Você consegue identificar quando o ambiente está propício, você ora para que Deus proporcione uma oportunidade, você pede a Deus a direção, o discernimento, mas é importante que a gente fale disso para esclarecer de uma vez por todas que a mulher não tem que ficar muda dentro de casa. A Bíblia fala que Deus fez a mulher para ser auxiliadora, uma ajudadora idônea, ou seja, uma mulher correta, justa, uma mulher que apoia, uma mulher que dá direção e muitas vezes em situações de falar, cara, não faz isso, né? Uma mulher que dá o apoio para que aquele homem possa de fato se tornar o homem que Deus quer. E assim eu tenho feito, como o Gustavo também faz, a gente se ajuda. E assim, eu posso dizer para vocês que
dos últimos 2 anos, o nosso casamento melhorou assim exponencialmente. Então foi um processo de diferenças muito grande. Nós tínhamos diferença cultural, né? Eu vim com uma formação, ele veio com uma outra completamente diferente. Por isso que eu falo para vocês, escolham pessoas que tenham mesmos valores que vocês, acreditem e tenham a mesma fé que vocês. Pastora, mas eu não fiz isso. Agora a gente tem que fazer o quê? Ajustar. Então, os primeiros anos de casamento são muitos ajustes que têm que ser feitos para que você possa realmente chegar a um nível de que vocês já se conheçam só de olhar, no falar, no jeito, na maneira de agir. Então, hoje a gente já se conhece, hoje a gente já se entende, ele já sabe quando eu tô irritada, eu já sei quando ele tá irritado, a gente já se respeita, a gente vem construindo isso ao longo de um tempo. Então, desconstrói o casamento perfeito que vocês construíram. Ai, será que essa luta nunca vai acabar? Vai acabar uma luta e aí começa outra. É assim mesmo, algumas são mais fáceis, para algumas pessoas são mais fáceis, para outras são mais difíceis. Mas o que a gente precisa manter em mente é que o Senhor nos aperfeiçoa. Eu sou uma mulher muito forte, porque eu consegui enfrentar tudo isso. Eu não desisti e hoje eu não deixo algumas mulheres desistirem. Quando a mulher chega pra mim e fala assim, eu não amo mais meu marido, eu falo assim pra ela, eu também já falei isso. E eu amo. E aí eu entendi o que o amor é de fato. O amor é um sacrifício, é mesmo quando você não quer, você manifesta com atitude. Então, eu aprendi de fato o que é o amor, eu aprendi de fato o que é abrir mão, eu aprendi de fato a ser uma pessoa melhor, tudo isso dentro do meu casamento. Porque é muito fácil, eu tinha um pai e uma mãe que faziam basicamente tudo por mim. E aí você sai dessa casa onde você tinha tudo para ir viver com um homem completamente diferente de você, criado completamente diferente de você. E juntos vocês têm que ficar até que Jesus volte e criar seus filhos. Então, ser mãe do Natan foi incrível, mas foi extremamente doloroso. Porque ficou uma marca em mim, sabe? De ter sido um determinado período, basicamente uma mãe sozinha, casada. E aí passaram-se alguns anos, muitas coisas foram melhorando, mas nem sempre, na verdade sempre vai ter algo que pode melhorar mais. E aí eu engravidei da Mia. Quando eu engravidei da Mia, eu basicamente entrei em depressão. Eu não falava que eu estava grávida para as pessoas. Eu não queria contar. Eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, foi dentro da agência que eu trabalhava. Eu fiz o teste de gravidez, deu positivo. E eu chorava descompensadamente, porque eu falei assim, no meu íntimo, na minha mente, eu pensei, vai acontecer tudo de novo. E aí quando eu engravidei da Mia, eu falei, eu nunca mais quero ser mãe. Por quê? Porque a marca que ficou dentro de mim quando eu engravidei do Natan, e a minha gravidez do Natan foi muito difícil. Eu tive uma doença, né? Um sintoma na minha gravidez, onde eu não parava de vomitar, eu não conseguia beber água. Uma coisa louca, assim. Eu tive que tomar um remédio que era muito forte para eu não vomitar. Eu fui parar no hospital diversas vezes. Eu tive vários sangramentos. E o Natan nasceu com 7 meses. E aí ele ficou na UTI.
A gente não tinha dinheiro pra nada. Foi bem dolorido, assim. Foi traumático. Meu filho sempre foi incrível. E aí, nesse período, eu perguntei muitas coisas pra Deus. Deus, a gente largou tudo para te servir e passar por isso. Deus, vem com teu socorro. Ele na UTI, pequenininho, todo furado. E eu orava, eu já não queria mais ir para a igreja, desanimei. E aí o Natan vivia com várias enfermidades respiratórias, né? E aquilo ali me destruía, sabe? E quando eu passei por tudo isso, né? Deus me deu um sonho e esse sonho foi muito forte. E naquele dia, no sonho, Deus falava comigo. E eu fiz um voto ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu nunca mais vou parar de te servir. Não importa o que aconteça, eu não vou parar de te servir. E aí, daquele dia em diante, o Natan devia ter uns 6 meses, eu voltei a servir o Senhor e ele nunca mais teve nenhuma doença respiratória. Asma, bronquite, ele vivia tendo essas coisas, vivia no hospital, gastando dinheiro sem ter com remédio. E aí, quando eu fiz esse voto com Deus, ele nunca mais teve nada disso. Aí passou esse período, as coisas melhoraram, eu voltei a servir o Senhor, e servindo firmemente na igreja. E aí eu engravidei da Mia. Quando eu engravidei da Mia, aquilo tudo que estava adormecido lá atrás voltou. E aí eu pensava assim, meu Deus, como é que vai ser? Eu vou passar tudo isso de novo. E Deus é muito, muito maravilhoso, porque eu engravidei da Mia. Era como se Deus dissesse assim, vai ser tudo diferente com o filho. E eu fechei os olhos e confiei. De fato, tudo foi diferente. A Mia foi até o final da gravidez, nasceu com um peso maravilhoso, foi embora para casa comigo, nunca teve nenhum tipo de enfermidade. Ela é uma criança incrível, os dois são incríveis. E Deus falou muitas coisas comigo a respeito da Mia. E aí, quando a Mia nasceu, Deus mostrou pra mim que Ele, de fato, assim, queria tirar todo o trauma de mim. Só que, assim, quando eu fui pra maternidade, eu ainda estava traumatizada. E aí eu falei, eu não quero nunca mais ter filho. Eu falei pro médico, olha, eu quero fazer a laqueadura, eu não vou mais ter filho, chega, eu não vou mais passar por isso. E aí o Gustavo falou assim, você tem certeza? Eu falei, tem. E aí ele falou, então faz. Você vai se arrepender, mas tudo bem, eu te entendo. E aí eu fiz a laqueadura. Então eu não posso mais ter filhos. Por quê? Por causa do trauma que eu tive. E aí a minha nasceu, cheia de saúde, incrível. E o Gustavo, um super pai. Então toda a dor que eu carreguei durante um tempo, que eu deixei adormecer,
com a Mia, ela foi arrancada, sabe, de dentro de mim. E Deus falando, eu sou Deus que faço tudo novo. Então, como eu não posso ser grata a um Deus maravilhoso desse? Sabe, de falar, Ele é um Deus de novos começos, novas histórias, transformações, restaurações. E hoje, assim, a Mia tem 6 anos. E Deus vem cuidando de tudo, sabe? Da nossa família. Ah, é tudo maravilhoso? Não, tá longe de ser. Mas é maravilhoso do jeito que Deus quer que seja para nós. Então, hoje eu conto tudo isso para vocês, para dizer para vocês que a gente ainda briga, eu ainda me estresso com ele, ele ainda se estressa comigo, eu me estresso com as crianças, como numa família normal. Isso vai acontecer. Não achem que é tudo perfeito na minha casa. Tem dia que eu não arrumo a cama, tem dia que a louça não é lavada, tem dia que a gente tá na correria, trabalho, igreja, um monte de coisa para resolver e alguns pratinhos caem. Mas eu quis contar essa segunda parte um pouquinho para vocês, também muito resumida, para dizer para vocês que eu sei, eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós. E que tudo isso, todo esse sofrimento, como diz lá em 2 Coríntios, né? Que Deus nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que quando eu sou fraco é que eu sou forte. O apóstolo Paulo está dizendo, quando você está fraco, você se aproxima de Deus e Ele te faz forte. E todas essas fraquezas, dores, lutas, fizeram com que eu fosse a mulher que eu sou hoje. E eu não tenho como não agradecer a Deus. Eu não tenho como não dizer, Senhor, Tu és maravilhoso, obrigado. Porque eu olho a história, é uma história de vitórias. Muitas lutas, sim. E muitas vitórias também. Eu sei que talvez para você que esteja assistindo, você acha que a sua luta é muito maior. Mas a sua luta tem a sua medida, é a medida que você pode suportar até que você tome uma decisão. Então, esse testemunho aqui hoje é um testemunho de transformação, de vida, de haja de Deus sobre a tua vida. Então, era isso que eu queria contar para vocês hoje, no dia 27 de janeiro. Depois de tudo, aonde nós estamos, como aconteceram alguns marcos importantes, já houveram frustrações ministeriais, dores profundas na nossa alma e a gente esteve junto. Ele me apoiando, eu apoiando ele. E aí, seguimos. E hoje a gente ajuda, né, muitas vidas a seguirem. Então, o poder de Deus, ele está sendo aperfeiçoado nas nossas fraquezas e as suas dores são para a glória dele. Ah, você não tem vergonha de contar tudo isso? Nem um pouco. Eu não me envergonho da minha história. Muito pelo contrário, eu exalto ao meu Deus pela minha história. E era isso que eu tinha para contar para vocês. Essa é a segunda parte para quem interessar. Eu sei que tem muita coisa ainda por vir e é só o início do tempo de glória que Deus vai manifestar através de mim e de você que está aí me assistindo também. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigada por ter assistido. Espero ter aumentado a sua fé.
E se você conhece alguém que passa por alguma luta, que está sem esperança, manda esse vídeo para essa pessoa. Talvez Deus esteja usando você para alcançar outras vidas. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, @janalisboas, eu falo muito mais sobre muitas coisas e pode ajudar você. Amém? Fique com Deus, que o Senhor transforme a sua vida, que Deus te abençoe poderosamente. É o que eu profetizo na autoridade do nome de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família. Não desista da tua família. Jesus te ama. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.